Bom dia a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Sim, muito bom. Antes de iniciarmos, vamos orar? Pedir para que Deus fale aos nossos corações, pedir para que Deus abra o nosso entendimento e que nós consigamos sair daqui hoje transformados, curados, restaurados, para a honra e glória do Senhor. Deus amado, nós pedimos para que continue a falar conosco. Deus, interfere em nossas vidas, através da palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Vai ser lido a Tua palavra, a Bíblia, que ela penetre em nossos corações e nossas mentes, e que nós consigamos, Pai, entendê-la da forma que o Senhor quer. Senhor, em nome de Jesus, eu repito e peço, por favor, fala com todos nós. É o que nós pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, mais uma vez eu peço. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas. O Evangelho é de Lucas, o capítulo é o 22. O Evangelho é de Lucas, o capítulo é o 22, leremos a partir do verso 14, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Podem se assentar, por favor. O texto que nós lemos, ele traz a narrativa. Eu vou usar a palavra instantes, mas é claro que não é instantaneamente. Mas esse texto traz a narrativa instantes
antes da crucificação de Cristo Jesus. Páscoa, o cordeiro pascual estava sendo preparado, que é Cristo Jesus. E nesse último encontro, nessa ceia, acontecem algumas coisas que podem servir de lição e são importantes para a gente. Eu quero trazer 3 lições a partir daqui. E a primeira seria o seguinte: nós temos a resposta do porquê nós tomamos a Santa Ceia. Todas as ceias que a gente tem, eu venho insistindo nessa questão. O porquê que a gente toma a Santa Ceia? Por que a gente para fazer isso? Por que esse hábito é importante? E o texto traz essa resposta do porquê que eu devo estar fazendo isso. Então, no versículo 19, nós temos o seguinte: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Tomar a ceia é lembrar quem é Jesus, é lembrar o que ele fez, o que significa tudo isso. O que significa o que Jesus fez na cruz? É lembrar que existe um Deus que deu a vida dele, como se fazia lá atrás. Quando chegava a Páscoa, o povo imolava um cordeiro. Agora o cordeiro é Jesus. E a gente precisa lembrar então que Jesus é o cordeiro que foi entregue para que nós, eu e você, fôssemos perdoados. O perdão do pecado, ele não vem por eu dar oferta, ele não vem por eu fazer coisas boas, ele não vem por eu ser legal, ele não vem por eu parar de falar palavrão, ele não vem por eu ser gentil. Embora essas coisas sejam boas, o perdão do pecado, ele vem pelo sacrifício de Jesus. É um dom gratuito dado por Deus, não custa. Isso é a graça. O texto mostra então para mim o que? A primeira lição é: eu tomo a ceia porque eu aceito o que Cristo fez por mim. Ele deu a vida por mim e eu estou lembrando nesse momento o quanto Ele me ama. E o quanto o sacrifício dele perdoa os meus pecados. Amém, igreja? A gente não toma ceia porque gosta do suquinho de uva que tem aqui. A gente não toma ceia porque o pedacinho de pão é delicioso. A gente não toma ceia porque é um ritual qualquer. É só um ritual da igreja cristã, ou da igreja não sei o quê. Não é um ritual. É um momento onde eu recordo quem eu sou, e eu recordo que Deus é. Eu sou o pecador, e Deus é o meu Salvador. É isso. A Santa Ceia é isso. O texto traz isso claramente para mim. Então, lá no final do verso 19, nós lemos: façam isso em memória de mim. No verso 20, ele traz a seguinte questão: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Havia uma aliança lá atrás, aliança estabelecida por Deus com Moisés. Moisés transfere ela ao povo. Agora tudo muda. Existe uma nova aliança a partir daí. Todos os sacrifícios que eram feitos, e aí você pode ler lá o livro de Números, você pode ler lá, você vai entender perfeitamente quais são os sacrifícios, Levítico,
você vai entender a complexidade da aliança com relação aos sacrifícios para perdão de pecado. Extremamente complexo. Uma vida pela outra. Era usada a vida de animais pela vida daquelas pessoas. Agora não. Foi estabelecida uma nova aliança. Cristo agora substitui todo aquele monte de situações que era estabelecido por Moisés. Todas aquelas regras agora ficam de lado e a gente tem uma nova aliança através do sangue de Jesus. Então a primeira lição é essa. Então, nós estamos aqui hoje, dia 1º de março, terceiro mês do ano, e a gente vai ceiar. E a gente faz isso porque a gente quer que Cristo Jesus fique cravado aos nossos corações. A memória de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, até a salvação da minha vida. Basicamente é isso. A ceia vem a ser, então, memória, comunhão e compromisso. Amém? Vamos voltar para a mesa. Lembra? Os discípulos estavam com Jesus na mesa. E Jesus ensina algumas coisas poderosas ali para ele. Lá no verso 21, a gente tem o seguinte, Jesus dizendo assim, ó: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. O que está acontecendo aqui? Jesus já sabia que tinha ali um traidor com ele. Ele já sabia até quem era o traidor. Era Judas. E Jesus, o que ele faz? Sabendo que aquilo tinha que acontecer, porque esse era o plano divino, mesmo assim, olha só que incrível, gente. Mesmo assim, ele tenta dar o alerta para o próprio Judas. Então ele diz assim: ai daquele que o trai. É como se ele estivesse dizendo o seguinte para Judas: ô Judas, ó, eu sei que você vai fazer isso, mas pensa direito. Pensa. E a lição aqui é: Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre vai nos alertar do que é certo e do que é errado. Até para Judas ele fez isso. Em sua infinita misericórdia, ali, compartilhando o pão e o vinho que eles estavam fazendo, Jesus, mesmo sabendo que Judas tinha que fazer aquilo, ele ainda dá um alerta. Ele ainda dá um alerta. Qual que é a lição que a gente tira daqui? Primeiro, que Jesus nos ama incondicionalmente. Não importa o que a gente vai fazer, o amor dele é incondicional. Mas o que eu queria trazer e destacar é outra questão. É a seguinte: proximidade religiosa não garante transformação de coração. A gente tem Judas, que andou com Jesus, viu os milagres com Jesus, ele participou de todo aquele rolo lá. Ele viu o morto ressuscitando, ele viu o cego vendo, ele viu o coxo andando, ele viu de tudo. E mesmo assim, ele não mudou. Proximidade religiosa não garante transformação de coração. Vamos transformar isso numa linguagem mais prática? Vir à igreja não te faz um crente. O que te faz um crente é decidir seguir o que Cristo determinou. Você pode frequentar todas as igrejas, as maiores, as mais bonitas, né? As que não tem teto caído por causa da chuva, é que não deu tempo de arrumar ainda, gente, esse negócio demora. Você pode ir nos melhores lugares todos os dias, dia após dia.
Isso não garante a transformação do teu coração. Ah, então o que eu devo fazer? Simples. Primeira coisa, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, entender que Ele fez por você. Segundo, se Deus existe, vamos partir de um princípio. Se Deus existe, deu a vida por mim, então existe um jeito certo de viver. Se Deus existe, então existe um jeito certo de viver. O cristão não vive como os outros vivem. Cristão não vive como as pessoas que não são crentes. Cristão não vê o que não é crente vê. Cristão não toca no que o que não é crente toca. Cristão não faz coisas que quem não é crente faz. Se Deus existe, existe um jeito certo de viver. E não adianta frequentar a igreja fazendo coisas que crente não faz. Porque não é o lugar, não é estar junto, não é andar. A gente viu que Judas andou, e Judas não andou comigo, que sou um qualquer. Judas andou com Jesus. Andar com quem é crente não te torna crente. Você precisa fazer o que Cristo pediu para você fazer. Coloca isso na tua cabeça. Isso é importante. Ah, eu aceitei, está dentro do meu coração, é o que importa. Pode parar com essa frase aí. Pode parar. Ser cristão é comportamental. Quem é crente de verdade tem um comportamento diferente. Sim, senhor. Não é igual. Não pode ser igual. Porque Judas andou com Jesus e fez o que fez. Não adianta frequentar culto, não adianta participar disso e daquilo, se você não tiver o comportamento de Cristo. Está errado. Está errado. É muito bonito essas frases, o que importa é o coração, não sei o quê. Tá, até certo ponto pode até ser, mas é só até certo ponto, é até a vírgula. Existe um comportamento que aqueles que se dizem filhos de Deus têm e é diferente dos outros. Se você faz coisas que quem não é crente faz, a gente tem um problema. E o problema chama falta de conversão genuína. Falta de conversão genuína. A gente tem também, lá no verso 24, algo bastante interessante. Livro de Lucas, nós estamos lendo o capítulo 22, no verso 24 diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos entrar no contexto da história de novo? O que estava acontecendo naquela mesa? Jesus, o Cordeiro, estava dizendo assim para eles: gente, eu vou morrer, eu estou dando a vida para todo mundo, eu estou me entregando por vocês e por todos os outros.
E ali na mesa, eles ouvindo Jesus dizer isso, tiveram a coragem de falar: ah, então tá bom, Jesus, tá bom. Quem que aqui é o maior que quem? Quem é maior? Eu sou maior que você, não. Gente, vocês têm ideia do que está acontecendo? Jesus está dizendo: eu vou dar minha vida para o outro. E eles estão falando: mas quem que é maior entre a gente? Parece piada. Um está falando: a gente vai se entregar, eu vou me dar, eu vou morrer por você. E o outro está falando: eu sou maior que ele, eu quero sentar à direita, eu não sei o que do lado de Deus. Status. Um queria poder, enquanto o maior de todos, o nosso Deus, estava se entregando. Gente, isso estava acontecendo na mesa da ceia, pouquinho antes da crucificação. Aqueles que andavam com Jesus, não é diferente de Judas, viram os milagres, ouviram todas as coisas. E aqui a gente tem um contraste chocante, que é o quê? Enquanto Jesus fala de sacrifício, eles pensam em status. Enquanto Jesus ensina a ser servo, eles falam em ser o maior entre eles. Qual é o maior dentre eles? A discussão é: quem vai subir ali? Quem vai falar para o público? Quem vai ser o maior destaque? E Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou sacrifício. Jesus pregou serviciência. É o que o texto diz. Verso 24, diz assim, surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Lá no verso 26 agora: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Cristão não luta por status, não briga por posição. Cristão serve. Sabe qual a diferença de quem está aqui pregando e quem está lavando banheiro? É que quem está lavando banheiro está fazendo mais do que eu. Está servindo. Está fazendo um trabalho muito mais difícil. E Deus vai honrá-lo. Vocês estão entendendo, gente, do que eu estou falando? Ser cristão não se trata de status. Não se trata de posição. Se trata de servir. Como eu sei que eu sou um bom cristão? Eu sei que você é um bom cristão se você serve. Pelos seus frutos vos conhecereis, a Bíblia ensina isso. A pessoa pode estar pregando para milhões de pessoas, na TV, em igreja com 4, 5, 6 mil pessoas, e nunca ter servido ninguém, a não ser pela palavra ali. E o outro pode estar lavando banheiro, na portaria, fazendo um monte de coisa, está servindo muito mais que ele no reino. Isso é sério, gente. Isso é sério. Só que quem está fazendo essas outras coisas não aparece. Não aparece para mim e para você. Mas para Deus, está aparecendo é muita. A lição aqui nessa parte do texto é muito simples. O que nós humanos buscamos, queremos para nós, não é o que Deus espera de nós. Deus espera de nós um coração puro, que busque em Cristo Jesus a sua santidade, e que tem como comportamento, o comportamento do próprio Cristo, que é servir. Servir quem? Quem que eu sirvo? Eu sirvo quem precisar, no que precisar, onde precisar.
Mas ninguém vai ver, Estevão, porque é lá na salinha fechada, lá atrás. Você não está fazendo para mim, você está servindo para Deus. Ninguém precisa ver, Deus está vendo, meu irmão. Porque estar aqui em cima, ou em qualquer outro lugar, não importa para Deus. Nunca se tratou de status, poder, se tratou de servir. É poderosa essa lição, igreja. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A nossa mentalidade tem que mudar. Tem que mudar. Eu já ouvi frases do tipo assim, ó. Quando eu tiver um carrão, eles vão ver que Deus é comigo. Deus não está nem aí para carro, meu irmão. Ele não está com você porque você tem carro. Ele não está com você porque você tem casa. Ele não está com você porque você mora, sei lá, não sei nem os nomes dos bairros chiques, todos atualizados. Ele não está com você por conta disso. Ele está com você porque você crê nele. Porque você ama ele. Porque você aceitou o sacrifício dele. E porque você serve como ele serviu. Independente do que você tem. É isso que conta de verdade. Para Deus, para os homens, não. Aí sim, você tem um carrão, as pessoas vão... Se você tiver um casão, morar num bairrão e tiver um carrão, você vai ter mais amigos. Isso é verdade. Porque para as pessoas é assim que funciona. Está entendendo? Para elas é isso que vale. Mas para Deus não é assim. Quer agradar a Deus? Não é tendo coisas, é servindo. Quer agradar pessoas? Aí sim, tenha coisas. Você vai ter um monte de amigos. Tudo falso, é verdade, mas vai ter. Inclusive, Provérbios diz claramente isso em vários textos. Em várias partes. O pobre não tem ninguém, mas os ricos estão sempre bem acompanhados. Mas nunca por Deus. Ah, mas então rico não tem a bênção? Pode ter também, desde que ele sirva. Desde que ele se entregue, desde que ele aceite. É para todos, é para todos. Igreja, eu preciso parar por conta do tempo. Não dá mais para continuar. Eu continuo em outro momento, a partir desse texto mesmo. Porque eu tinha uma outra questão, mas não dá mais tempo, infelizmente. Eu convido os irmãos que vão servir a ceia, por favor, virem aqui à frente. Aos demais, eu convido para abrirem suas Bíblias, na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta enviada aos Coríntios. O capítulo é o 11. Nós leremos o que já foi lido aqui hoje, só que em outra, no contexto de Lucas. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, leremos a partir do verso 23, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele retorne, até que ele venha. Irmãos, podem servir a ceia, por favor.
sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós consagramos esse pedaço de pão a Ti. Pão que representa a Tua carne, moída, massacrada, por mim e por cada um que está aqui. Na verdade, por cada pessoa deste mundo. Nós Te agradecemos por nos amar. Nós agradecemos por ser o sacrifício definitivo que perdoa o meu pecado, que perdoa o pecado de quem está aqui. Nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós somos gratos. Nós somos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Podem comer. Senhor, nós consagramos esse suco de uva a Ti, que representa o Teu sangue, sangue que limpa, sangue que cura, sangue que restaura, sangue que garante a vida eterna ao lado do Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez nós Te agradecemos. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado pela nova aliança. Obrigado por nos garantir a vida eterna. Nós só temos que Te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Podem beber. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós iremos agora honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas, e você pode fazer isso com liberdade no teu coração, porque ama a obra e porque quer que essa obra continue, quer que tudo isso que está sendo falado, quer que o louvor que está sendo ministrado continue. Então a sua oferta, o teu dízimo garante isso. É só levantar uma de suas mãos, os obreiros estarão entregando os envelopes, e é claro, aquele que pode todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse Deus, Ele vai abrir portas na sua vida em nome de Jesus. Tudo entrega
Senhor amado, nós consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu peço, Pai, por favor, em nome de Jesus, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor nos torne, Pai, pessoas abençoadas, prósperas. Senhor, que nenhum de nós fique sem trabalho, que nenhum de nós, Pai, passe por necessidade, que todos possamos ter uma vida digna e abençoada conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo entrega.